Vamos então dar início ao nosso evento de hoje. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento o eminente ministro do STJ, emprestado do TRF3, Paulo Sérgio Domingues, a conselheira Mônica Nobre, o nosso professor convidado de hoje, Dr. José Luiz Bonifácio Ramos, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, desembargadora Inês Virgínia, desembargador Nelton dos Santos, os nossos coordenadores de hoje, todos os colegas presentes. Temos aqui desembargador Johnson de Salvo, nosso vice-presidente, Marcelo Vieira, João Consolim, Mairan Maia, Consuelo Yoshida, Carlos Delgado, Luiz e vários dos nossos juízes. Antônio Morimoto, ele está escondido ali. Vários juízes e juízas federais que hoje nos prestigiam. Aos nossos servidores, servidoras também, nosso bom dia. E hoje a EMAG, pelas mãos dos desembargadores federais Inês Virgínia e Nelton dos Santos, conta com a presença do professor José Luiz Bonifácio Ramos, que vai nos brindar ao lado do nosso debatedor, ministro Paulo Domingues, com um tema extremamente importante, processo coletivo lá e cá, abordagem sobre Brasil e Portugal. A minha função aqui é apenas dar a todos as boas-vindas. Desde já passo a palavra àquela que vai conduzir os nossos trabalhos, que é a nossa conselheira Mônica Nobre, também emprestada aqui do TRF3 para o CNJ, para que faça a sua saudação. Muito obrigada, vereadora Marisa. Bom dia a todas e todos. Eu cumprimento o professor José Luiz Bonifácio Ramos, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, a clássica. E cumprimento também o excelentíssimo ministro Paulo Sérgio Domingues, do STJ. Cumprimento todos os colegas do meu tribunal, cumprimento os colegas do meu tribunal que organizaram este evento, desembargadora federal Marisa Santos, desembargador Nelton dos Santos, que é corregedor regional da Justiça Federal, e da desembargadora Inês Virgínia. Aos meus colegas eu faço um elogio e um agradecimento. O agradecimento é por organizarem esse encontro tão importante que se propõe a colocar em pauta o processo civil coletivo, tanto no Brasil como em Portugal. Nosso maior aprendizado vem sempre do olhar que podemos trocar com colegas de outros países, com seus próprios desafios e vitórias. Certamente teremos oportunidade ímpar de acompanhar o que vem de além mar do nosso amado povo português. Espero que todos possam aproveitar bastante tudo o que hoje nos trará essa troca tão promissora de saberes. Agradeço muito a disponibilidade do professor José Luiz Bonifácio Ramos de vir compartilhar conosco preciosas informações e ao ministro Paulo Sérgio, por mediar essa comunicação e nos transmitir, como sempre, sua distinta visão do processo. O processo civil coletivo é a expressão no nosso tempo da segunda dimensão dos direitos fundamentais, que nos coloca dentro do princípio humano da igualdade, na convivência humana, e que emana suas importantes conclusões a grupos grandes de pessoas e à sociedade em geral. Sem mais delongas, eu vou apresentar aos senhores o nosso ilustre palestrante. Professor José Luiz Bonifácio Ramos é jurista português, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, repito, onde exerce desde fevereiro de 2024 a presidência do Instituto de Direito Brasileiro, unidade administrativa, técnico-científica que tem entre seus objetivos principais o de promover o diálogo entre os dois ordenamentos jurídicos, de Portugal e do Brasil. É doutor e mestre em Direito com agregação em Ciências Jurídicas Civis. Já foi deputado do Parlamento Português e membro do Ministério da Cultura de Portugal. Exerceu atividades de cooperação em Angola, Moçambique e no Brasil. É membro também de conselhos editoriais e de revistas científicas e autor de livros e artigos jurídicos. Passo, então, sem mais, damos a palavra ao professor José Luiz para a sua explanação. Bom dia. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, na pessoa da ilustre diretora da Escola de Magistratura, senhora desembargadora federal Marisa Santos. Em segundo lugar, os outros integrantes deste painel,
ilustres desembargadores federais Nelson dos Santos e Inês Virgínia Prado Soares, também a senhora desembargadora Mónica Nobre. Permita-me que nesta ocasião invoque o nosso conhecimento, senhora desembargadora Virgínia, desde a proteção do património cultural e os nossos congressos, designadamente em Ouro Preto e depois, mais tarde, em Fortaleza, não me esqueço, e ainda os meus cumprimentos ao Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Paulo Sérgio Domingos. Também cumprimento o amável público aqui presente. Permitam-me 2 notas pessoais. A primeira delas é dizer que se eu tive ou mereço a confiança desde há 1 ano de estar na presidência do Instituto de Direito Brasileiro, já exerci no passado outras funções na cooperação com o Brasil e devo dizer que me lembro com saudade um curso de mestrado que nós tivemos, a Faculdade de Direito e uma escola de magistratura, no caso a Escola de Magistratura de Pernambuco, e em que eu fui durante 3 anos seguidos a Recife para ministrar esse curso. Portanto, já houve várias interações com as escolas de magistratura e designadamente também com faculdades. Esta semana e outras estive na USP, na PUC, etc. E, portanto, venho sempre com muito gosto a essas várias atividades. Primeira nota pessoal. Segunda, numa altura da minha vida, porque na investigação do direito, pelo menos no meu tempo, era importante saber alemão, enquanto eu andava no Goethe Institute a aprender alemão, o meu professor de alemão andava por seu turno a aprender português. E se eu tinha dificuldades em termos de vocabulário, de gramática da língua de Goethe, o meu professor de alemão, Ansgar Schäfer, tinha muita dificuldade em entender o que é que a televisão, os noticiários, etc., o que é que as pessoas falavam, e ele tentava estudar e não conseguia entender. Até que, e porque ele tinha muito interesse em aprender português, não só porque trabalhava em Portugal, mas sobretudo porque tinha casado com uma cidadã portuguesa e por sua ela estava grávida e a expectativa dele era também falar português com o filho. E um dia, o professor Ansgar Schäfer veio de férias ao Brasil. E ao vir de férias ao Brasil e ter visto nas notícias o noticiário do português do Brasil falado abrindo as vogais, o professor Schäfer percebeu que o problema não era dele. O problema era nós, portugueses de Portugal, fechamos as vogais e nos tornamos perfeitamente ininteligíveis, às vezes para nós próprios, não nos compreendemos. E, portanto, eu faço sempre um esforço, quando atravesso o Atlântico, e, portanto, peço que me corrijam, de abrir as vogais e de tornar inteligível o nosso português, o português falado no Brasil e o português falado em Portugal, com todas as nossas diferenças, são algumas, a língua é a mesma, é a nossa identidade, mas eu tenho aprendido com o Brasil a tentar falar mais corretamente o português e a nossa língua e tornar-me com isso inteligível graças a um professor de alemão. É esta a segunda nota com que eu gostaria de dizer. E por último, esclarecer que esta minha intervenção não tem, sem dúvida alguma, um sentido de promover comparações, mas apenas de mostrar alguns traços identitários do nosso regime em Portugal e não, obviamente, de fazer comparações com os regimes outros, designadamente o Brasil. E é isso que eu tentarei fazer e também porque os juristas, pelo menos no meu caso, tenho esse defeito, que é de escrever textos longos. Irei tentar comprimir o texto longo que eu tenho, ou que eu já fui produzindo e até publicando sobre estas matérias, numa, como se diz no português do Brasil, que eu gosto, numa fala, por um lado mais inteligível e por outro lado mais curta, porque eu julgo, a não ser que me digam o contrário, que por vezes nestas apresentações é mais útil o diálogo, é mais útil a conversa e, portanto, eu tentarei resumir o que eu tenho para, se acharem bem, para depois numa segunda fase e depois das outras intervenções, promovermos o diálogo e continuarmos, se acharem correto, continuar a falar sobre estas matérias. Eu indiquei, muito resumidamente, quais eram os traços sobre a matéria do processo coletivo, porque, tanto nesta matéria como noutras, o mundo é imenso, os temas são imensos, mesmo nestas áreas em questão, claramente que são áreas, podemos dizer, mais recentes do direito, mas que estão em grande
evolução e em grande densificação, e há muita coisa a ver, e portanto eu tentarei focar-me ao essencial, faria uma introdução, depois a ideia da tutela coletiva e efetividade e sobretudo focar numa matéria que me é muito cara, porque tenho alguns mestrados na Europa, em Portugal, sobre matérias da prova e portanto fico focar-me na prova. E então é isto. Então, ao aceitarmos de algum modo, relativamente ao processo coletivo, estarmos, no caso, em diferentes e novas abordagens, e neste caso o que interessa é este nível, olhar também para o presente, mas eu, na minha modesta opinião, para compreender por vezes o presente, temos que regressar ou viajar até o passado. E assim, no intuito de compreender o que está verdadeiramente em causa, permitam que regresse àquela dicotomia desde o século XIX entre o interesse público e o interesse privado e até à afirmação dos direitos subjetivos privados e da distingo, que só apareceu no século XIX, dos interesses subjetivos públicos. A dúvida de saber se todos esses interesses que serão privados e públicos e em que maneira, essa contraposição entre o privado e o público, essa ideia de saber se, nesta perspectiva de haver o interesse privado e o interesse público, pode haver, e a primeira pergunta que eu coloco, um tertium genus, e a ideia de haver um tertium genus e a ideia de haver, e esse é o ponto, interesses difusos. Não o interesse do senhor A relativamente a uma determinada questão, não o interesse do Estado ou de uma entidade pública relativamente a uma entidade de questão, mas o problema de interesses difusos. E esses interesses difusos que seriam o interesse não de um sujeito, ou às vezes o interesse de sem um sujeito, sem titulares, ou então interesses de uma titularidade ou de uma vastidão ou de uma pluralidade de interesses. Por outras palavras, não interesses individuais, mas interesses de alguma sorte superindividuais. A ideia de o indivíduo que de alguma maneira participa na comunidade e agora quais são os focos, designadamente o património cultural, designadamente o ambiente, etc. E foi aí que começa, ou poderemos fazer a origem da tutela coletiva a esse nível. E no caso português, claramente, porque nesta Constituição que é de 76, foi-se de alguma maneira promovendo ou conseguindo promover essa ideia, primeiro do direito de petição, dos indivíduos promoverem uma determinada questão relativamente a ser apreciada no Parlamento, por um lado, e por outro, um problema de matérias como a tutela dos consumidores, etc. E começou a haver um regime em Portugal, muito antes das diretivas da União Europeia, que é o regime da ação popular. Portanto, o regime da ação popular, de alguma maneira, tinha a ver com a tutela dos interesses dos consumidores, do património cultural, da proteção do ambiente, e que muitas vezes tem sido a jurisprudência a considerar que aquela ação popular não tem legitimidade, aquele conjunto de cidadãos que de alguma maneira se reúne em prol de uma ação popular não tem legitimidade, etc. E, portanto, isto causou, apesar de estar prescrito na lei, a possibilidade, a suscetibilidade de se intentarem ações populares, as ações populares muitas das vezes não tinham valimento ou não iam de alguma maneira conseguirem aquilo que se entendia, por mais que interesses individuais homogéneos houvesse, por mais que interesses difusos houvesse, por mais que interesses coletivos houvesse, enfim, não vos vou amassar com essa história mais antiga relativamente ao direito português, até que esta matéria não foi ou não tem sido só considerada a nível do direito português, mas de uma maneira mais vasta, e estou a pensar sobretudo na União Europeia, começou cada vez mais a haver uma diferença entre a matéria do chamado public enforcement e contrariamente ao private enforcement, ou seja, na perspectiva da tutela coletiva, termos a tutela coletiva relativamente do Estado, das preocupações do Estado sobre, por exemplo, direito à concorrência, por exemplo, questões do consumidor, e termos do outro lado questões da tutela privada, private enforcement, relativamente a essas e outras questões. Portanto, poderemos ver que a tutela coletiva tem avançado, na minha modesta opinião, e é apenas a minha modesta opinião, nessas duas vertentes, e que são absolutamente distintas, ou têm grandes distinções em termos de regime, e eu vou-me cingir, porque há sempre a dificuldade, mas julgo que muitas vezes nós juristas somos acusados disso e acho que não o devemos fazer, a ideia, e eu recuso totalmente isso, que a ideia de tudo tem a ver com tudo.
Se há algo importante no direito é a matéria de podermos fazer distinções. E a matéria das distinções é essencial. Não é que não haja relações entre A e B, mas devemos fazer distinções. E, portanto, eu tenho que me cingir apenas à matéria do private enforcement, a tutela privada, a ação coletiva relativamente a interesses privados. É por aí que entendo fazê-lo, mas sem dúvida nenhuma que há o outro mundo ao lado relativamente ao public, ou às questões do public enforcement. Portanto, como podem imaginar, a litigância, a má-fé, a litigância predatória, etc., daria uma outra conferência, porque, fique claro, pelo menos na minha modesta opinião, a tutela coletiva não é um admirável mundo novo. A tutela coletiva tem virtualidades, mas a tutela coletiva pode carregar e pode trazer disfunções, ou está já a trazer disfunções que também podem ser abordadas. Aliás, na minha modesta opinião, só as disfunções da tutela coletiva daria outra conferência, não é o caso de hoje, quiçá no futuro. Há muito a dizer sobre as questões das deficiências, dos aproveitamentos e até aquilo que hoje em dia cada vez está em pauta de uma certa litigância abusiva relativamente à tutela coletiva, mas não me vou focar por aí. Devo dizer que a tutela coletiva é algo que traz grandes vantagens, mas não devemos deixar de entender que também há desvantagens e que há questões que a esse nível devem de ser apreciadas de uma maneira mais global. Então, relativamente aos pontos em concreto, os pontos em concreto que eu coloco em cima da mesa são essencialmente dois, podemos fazer este resumo. O primeiro deles é saber se a efetividade, portanto, na tutela coletiva privada, se na efetividade há ou não, um princípio processual novo, que é o chamado princípio da efetividade. E a esse nível devemos dizer que se a efetividade é a capacidade para produzir efeitos, portanto, há quem diga que a tutela coletiva torna o direito mais efetivo, essa ideia da velocidade, essa ideia da eficácia, e que se torne de tal maneira um princípio, saber até que ponto é que isso é claro, ou seja, existe a efetividade do direito como um princípio, princípios norteadores relativamente a essas matérias, mas o problema que se coloca aqui, e devemos dizer isto de uma maneira muito clara, é que, de alguma maneira, esses princípios, os vários princípios processuais, desde logo o princípio que deve estar presente nesta matéria, que é um princípio basilar, que é o princípio dos acessos aos tribunais e outras matérias, como o princípio da cooperação, etc., a este nível devemos, de alguma maneira, considerar que saber se neste mesmo termos teremos ou poderemos ter neste catálogo de princípios um novo princípio, o princípio da efetividade. Será a efetividade um princípio estruturante na tutela coletiva? A ideia relativamente a isso, há quem até nega a existência de princípios, eu pessoalmente considero que são importantes os princípios e os princípios no processo. O problema é saber se nesse catálogo de princípios do processo existe, para além do princípio do inquisitório, do acesso ao direito, do contraditório, etc., dos princípios que todos nós aprendemos na faculdade, se o princípio de efetividade deve estar presente. E o mistério ainda se adensa, ou talvez não, quando a diretiva relativamente à tutela coletiva consagra a efetividade de expressis verbis. Mas, e essa é a primeira dificuldade, no caso português, como sabemos, a diretiva não tem aplicação imediata e de força obrigatória, contrariamente ao regulamento da União Europeia, a lei portuguesa que transpõe a diretiva para o ordenamento português apaga, omite a efetividade. E a questão que se coloca em Portugal, como se coloca noutros ordenamentos jurídicos, é saber: será que há efetividade, ou melhor, que a efetividade é um princípio processual na tutela coletiva? E a esse nível, perante o silêncio de alguns ordenamentos jurídicos, como é o caso português, vem-se, de alguma maneira, refletir sobre saber até que ponto é que a efetividade processual é um princípio, e devemos dizer que esta questão, esta polémica, não é apenas restringida ao direito português, porque se eu atravesso o Atlântico lendo e leio muito a doutrina brasileira, devemos dizer que a questão da efetividade no direito brasileiro tem sido bastante estudado. Por exemplo, cito Barbosa Moreira,
em que diz que o processo deve assegurar à parte vitoriosa, e estou a citar, o gozo da específica utilidade que faz jus segundo a lei aplicável, ou nas palavras de outra autora brasileira, Dinamarca, não basta o mero acesso ao tribunal, importa garantir, e estou a citar, a quem tiver razão, uma tutela jurisdicional efetiva. Portanto, dá-se ideia, ou pode-se dar ideia, que a tutela jurisdicional é efetiva e é relevante. Mas o que é verdade é que, se nós lermos outros autores, quando se fala em processo efetivo, o que está em causa, quero crer, é a celeridade. E é também o resultado do direito material. Mas a questão que se coloca aqui é se a celeridade deve ser vista ao terrance, ou seja, o mais importante. A pergunta que se coloca é: pode haver efetividade sem contraditório? Pode haver efetividade de alguma maneira decaindo as garantias das partes? A efetividade processual, como princípio processual, no sentido de adequar aos fins, pode, de alguma maneira, desconsiderar essas garantias das partes? Ao fim e ao resto é o que está em causa. Portanto, ou seja, se dermos maior enfoque à celeridade no âmbito da chamada tutela de urgência, por exemplo, sobre o chamado suposto chapéu da efetividade, que tem de alguma maneira sido admitido com algumas baias, tanto em Portugal como na Alemanha, como também no Brasil, o que é facto é que certamente isso não nos deixa confortáveis. Eu volto a outro autor brasileiro, Horta Tavares, que também dá aulas em Portugal, denuncia esta tendência, estou a citá-lo, por causa exatamente da redução do tempo da prestação da tutela de direitos, em nome da chamada, da alegada jurisdição efetiva, que assegura aos litigantes a garantia de razoável duração do processo, que é isso que está em causa. E como adverte Horta Tavares, aí em coautoria com outros autores, o termo efetividade, diz Horta Tavares, no sentido da capacidade da norma jurídica gerar efeito no mundo real, enquanto forma de acelerar a fruição do direito em litígio, nunca, estou a citar, pode abalar os princípios da ampla defesa e do contraditório. Este é o ponto. Ou seja, o princípio da efetividade do processo e da razoável duração da tramitação não pode prevalecer sobre os direitos e garantias fundamentais que consubstanciam o devido processo legal consagrado, no caso, no artigo 5º da Constituição Brasileira. Em suma, não é só o direito brasileiro que a efetividade se encontra silêncios, limites ou reservas. E apesar do silêncio no direito português sobre a efetividade, não podemos deixar de apagar que o princípio da efetividade não tem sido consolidado no direito da União Europeia. Eu não ia longamente falar sobre isto, bem sabemos que no direito anglo-saxónico, sobretudo no direito alemão, do direito americano, muitas das questões de efetividade têm sido trazidas, mas eu deixo desde já estas reservas para depois voltar ao debate relativamente à efetividade. Portanto, em suma, a efetividade conseguiu ultrapassar a ideia de correspondente a uma tutela efetiva ou à eficácia plena para assumir, a meu ver, outros matizes, outras dimensões, inclusive um alcance muitíssimo amplo, potenciado, é certo, para uma dicotomia em sede de private enforcement, paramos mesmo da abrangência da efetividade para alguns autores, mas outra tendência, o princípio da efetividade é, quanto muito, e é aí que eu me situo, uma cláusula de reserva de domínio, quanto muito, mesmo uma espécie, poderemos dizer, de standard mínimo de garantia de aplicabilidade do direito da União Europeia, mas não é, a meu ver, um princípio efetivo do direito processual que justifique a minimização de princípios estruturantes do direito processual civil, designadamente o princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa. Este é o segundo ponto que eu queria partilhar convosco. E agora desçamos à especialidade. E ao descer à especialidade, o meu ponto é se estas novidades, estes paradigmas, estas questões são importantes. Sem dúvida nenhuma temos que, como os veículos, temos que operacionalizar tudo isto e saber se como isto é possível e em que termos. E isso é, para mim, um dos pontos basilares, e é sobre este que eu venho aqui falar, é os acessos aos meios de prova. E o acesso aos meios de prova traz-nos várias reflexões, a meu ver, relevantes, e eu vou-me apenas, lá mais uma vez, os limites e as distinções, a dois níveis, a dois campos relativamente à tutela efetiva. Os dois campos sobre os quais o direito português, por transmissão, por transposição das diretivas da União Europeia, se
focam na tutela efetiva em Portugal, não é uma amplitude, a amplitude da lei da ação popular deu o que deu, com grandes problemas. Nós estamos focados em dois regimes. Um deles é a tutela da concorrência, o outro é a tutela do consumo. Ora, nesses dois regimes, relativamente a esta matéria, temos, claro, houve uma recomendação do Parlamento Europeu, não vos vou amassar com isto, mas temos em presença duas diretivas da União Europeia. Uma diretiva 2014, relativamente a ações de indemnização de direito nacional por infração da disposição de direito da concorrência, cá está, essa diretiva foi transposta para o direito português, e depois temos a esse nível o acesso a documentos públicos, o acesso a meios de prova, relativamente a questões muito relevantes, e a esse mesmo nível depois veio a segunda diretiva relativamente às questões do direito do consumo. Portanto, em síntese, temos duas diretivas que tiveram que ser transpostas para o direito português, com dois diplomas relativamente a essas matérias, e vamos vendo que nos dois diplomas de transposição, como nas diretivas, há lá várias normas sobre prova. E é exatamente sobre essas normas da prova que nós vamos vendo, ou poderemos ver, com algum detalhe, mas eu estou a tentar resumir, que há vários limites, que há várias restrições relativamente ao acesso às questões probatórias. Por um lado, ainda à segunda-feira estive na USP por outras razões, a tentar conversar sobre as questões e a proteção do segredo comercial. Aqui também, de alguma maneira, nestas questões do acesso a meios de prova, por vezes está a proteção do direito de segredo comercial e outras matérias. Portanto, ou seja, há aqui, como em vários núcleos de direito, há interesses conflituantes que têm que ser sopesados de maneira a promover, por um lado, alguma eficácia, é certo, mas por outro lado também não desconsiderar os interesses em presença. Quanto ao acesso público aos documentos, por exemplo, do Parlamento traz-nos um regulamento relativamente ao acesso público aos documentos, mas o que é verdade é que o bom funcionamento do mercado exige uma eficiente e acelerada cooperação em tribunais. Temos regulamentos que também tratam disso, temos ações de indemnização com o elemento efetivo de atuação privada relativamente à infração de regras de direito à concorrência, etc. E, portanto, relativamente a estas matérias, vamos vendo que nos diplomas encontramos, por exemplo, questões tão instigantes, mas ao mesmo tempo tão problemáticas como divulgação de elementos de prova. Mas, no entanto, por exemplo, relativamente à divulgação de elementos de prova, relativamente a uma ação coletiva, o termo não pode significar, a meu ver, divulgar, difundir ou propagar meios de prova, como qualquer dicionário indicaria. A rácio desse termo deve ser, quanto muito, acesso a meios de prova, no sentido de permitir o acesso de uma maneira caldeada, ou seja, nos termos do artigo 5º, por exemplo, o acesso a provas por parte do demandante, autor ou réu, deve ser fundado em factos, em elementos de prova disponíveis para justificar a plausibilidade do pedido de indemnização. Pois que a ação coletiva não pode servir de pretexto para revelar provas que de alguma maneira poderiam não estar acessíveis e haver outros interesses que justifiquem estes mesmos pedidos. E tudo isso tem que ser caldeado e que estes diplomas tentam caldear exatamente essa mesma matéria. Por outras palavras, há que promover uma estrita ponderação dos interesses em confronto. Interessa acautelar informações confidenciais. Por exemplo, que eu disse há pouco e agora repito, quanto a segredos comerciais e outras informações sujeitas à confidencialidade, elas podem ser acedidas, mas apenas se forem relevantes para a causa. E o Tribunal Nacional deve dispor de um conjunto de medidas tendentes a proteger informações da correspondente divulgação no decurso do processo. Tais medidas podem garantir a possibilidade de ocultar, por exemplo, excertos sensíveis de documentos, conduzir audições à porta fechada, tudo isto é contrário ao processo civil em geral, portanto estamos a falar de especificidades da tutela coletiva, restringir pessoas autorizadas a ver elementos de prova e a instruir peritos no sentido de poderem apresentar, não a totalidade da sua perícia, mas resumos das informações de forma agregada ou de forma não confidencial, sem prejuízo de não afastar, em qualquer caso, é bom dizê-lo, o direito à reparação. E a Lei de 2018, relativamente a estas matérias, destaca-se, por exemplo, a estrita observância do princípio da proporcionalidade, é sempre isso que está em causa,
o impedimento da divulgação de informações abrangidas pelo sigilo profissional do advogado, bem como o direito do possuidor do meio de prova requerido pronunciar-se previamente. Denotar, por exemplo, a inclusão de um preceito relativo a acesso a meios de prova antes de intentada a ação. O artigo 13 do dado conteúdo da diretiva colocar em foco no acesso ou no decurso da ação de minimização, ou tendo em conta a obrigação de informar e de apresentar coisas ou documentos nos termos dos artigos do Código Civil português e do Código de Processo Civil português. Ou seja, a estrita ponderação de interesse em confronto tem por fito acautelar as informações confidenciais, assim quanto a segredos comerciais e outras informações sujeitas à confidencialidade, elas podem ser acedidas, repito, se forem relevantes para a causa. E o Tribunal Nacional deve, de alguma maneira, ver e verificar todas essas questões. Quanto ao acesso a elementos de prova no âmbito de um processo de autoridade de concorrência, existe um regime especial nos termos do artigo 6º da diretiva, também não vos vou amassar com os detalhes relativamente a isto, mas devemos dizer, pelo menos em termos de resumo, que no essencial, no diploma de transposição da diretiva para o ordenamento português, tem sido substituída a expressão informação por documentos. E, além disso, os tribunais nacionais não podem, em nenhum momento, ordenar o acesso a declarações de clemência ou propostas de transação. Ou seja, se tal proibição de acesso estaria justificada pelo incentivo à utilização do mecanismo de clemência e de transação, compreende-se menos bem o regime restante, pois a observância do princípio da proporcionalidade poderia ter outras soluções, mas o legislador assim não entendeu. E devemos também não olvidar no regime da concorrência, a lei de 2012, relativamente às disposições de acesso a meios de prova, etc. Quanto aos interesses dos consumidores e ao outro regime, devemos apreciar, na lei, na diretiva correspondente e na lei correspondente, devemos apreciar as relações entre as empresas e os consumidores e os meios de prova necessários estarem na posse de outrem e que as entidades qualificadas deverão ter o direito de requerer ao tribunal ou à autoridade administrativa competente que ordene ao profissional a apresentação das provas relevantes. Encontramos aqui, na verdade, uma orientação mais genérica e devemos dizer mais incisiva, de atribuir aos Estados-membros grande margem para modelar, que foi o caso de Portugal, o poder de requerer provas por parte de entidades qualificadas e assim depois de algum cuidado acerca das informações sobre ações coletivas, nos termos da apresentação de elementos de prova, a determinar que os Estados-membros assegurem em qualquer caso a entidade tenha produzido a prova razoavelmente disponível e suficiente para sustentar a tal ação coletiva. E, portanto, devemos ver que nestes diplomas existe sempre, tanto na tutela dos consumidores como na tutela da concorrência, estas restrições que são de alguma maneira não para implodir ou impedir a tutela coletiva, mas para caldear no âmbito do princípio da proporcionalidade exatamente o que está em causa e o que deve estar em causa para, ao fim e ao resto, qual é o desiderato da ação, senão o apuramento da verdade, mas não significar ou não possibilitar, ou pelo menos restringir o máximo possível que a tutela coletiva sirva de pretexto para interesses menos lícitos relativamente à verificação do segredo profissional ou, por exemplo, do segredo comercial. Estas são as baias. E, portanto, vamos vendo que há, poderemos dizer, neste regime, e é a outra parte com isto me calo para depois promovermos o debate, para além de ouvirmos o ilustre oponente, poderemos configurar no regime de prova 4 ou 3 fatores, ou 3 vertentes. Uma delas são as restrições, outras as proibições e outras as frustrações probatórias. Ou seja, no regime da prova, temos não uma ideia de acessibilidade total aos meios de prova, temos, de um lado, blocos de matérias que eu qualifico como restrições, temos claramente outro bloco de matérias que significa proibições, ou seja, o impedimento de acesso a essas provas, e temos outras situações que são limitadas com essas situações de frustrações probatórias. Porque, na verdade, as condutas ilícitas são sinalizadas pelas duas diretivas da União Europeia e têm, de alguma sorte, tentado ser plasmadas nos diplomas de direito português, que sanciona, por exemplo, dando exemplos, até com multas processuais a fixar pelo Tribunal entre 50 a 5 mil unidades de conta, em função da gravidade da conduta, na medida em que dificulta a prova ao autor do réu dos seus representantes ou terceiros, portanto tem dificuldade quando tem que aceder, e no caso de incumprimento, da recusa quando o Tribunal o manda, de cumprir a ordenação da apresentação de meios de prova, o Tribunal ainda pode fixar
uma sanção pecuniária compulsória adicional. Mas também não é menos verdade que a lícita recusa, portanto, não é ilícita, mas a lícita recusa de notar que a diretiva assume o circunstancialismo mais exíguo que o diploma, o problema da cautelar, e é um ponto importante, o sigilo profissional do advogado, em que considera legítima a recusa, a obediência a importar, por exemplo, a violação da integridade física ou moral das pessoas, a intromissão na vida privada ou familiar, no domicílio, na correspondência, nas telecomunicações, etc. Todas estas matérias tentam, de alguma maneira, ser acauteladas nestes dois regimes da tutela dos consumidores, insisto, e da tutela da concorrência, por outro lado. Ou seja, além de ser possível aplicar sanções, o que é verdade é que este mesmo nível, estamos em sanções a um nível da recusa da promoção de prova quando ela é ordenada por o tribunal e, por outro lado, quando há absolutamente exigências. E, portanto, no âmbito destes decretos-leis, nomeadamente o mais recente, 2023, são mesmo sancionados o incumprimento e a recusa em cumprir uma ordenação de apresentação de meios de prova. Poderemos dizer, em síntese, e vou-me tentar calar no tempo que eu mais ou menos fixei inicialmente, que o silêncio da efetividade significa, a meu ver, que não há princípio da efetividade basilar na perspectiva da tutela coletiva. Poderemos ver, por outro lado, que o acesso a meio de provas relativamente à concorrência e ao consumo, relativamente a estas matérias, permitem ao Tribunal requerer provas, Tribunal de outro Estado, inclusive, mas também matérias de circunstâncias de ações de indenização por infração de direito à concorrência, etc. Estas matérias estão sempre estribadas pelo princípio da proporcionalidade, o impedimento da divulgação de informações abrangidas pelo segredo profissional do advogado e o direito do possuidor do meio de prova requerido de se pronunciar previamente, para justificar ou não, ver se há ou não questões a outros níveis. Os interesses dos consumidores, que interessa apreciar no âmbito do Decreto-Lei de 2020 e os considerandos, nomeadamente a diretiva, a admitir que os meios de prova são fundamentais para determinar que a ação coletiva para medidas inibitórias ou de reparação está bem fundamentada, porque há que ver se está ou não. As relações entre as empresas e os consumidores são frequentemente caracterizadas, é verdade, e há que reconhecê-lo, pela assimetria da informação, podendo os meios de prova necessários estar na posse de outra, é verdade. E as entidades qualificadas deverão ter o direito de requerer ao tribunal ou à autoridade administrativa competente que ordena ao profissional a apresentação das provas. Encontramos aqui esta orientação. Mas o acesso probatório, insisto, tem que estar estribado na fundamentação e no princípio da proporcionalidade, de modo a balancear interesses legítimos das partes e terceiros. Encontramos, assim, este extremo cuidado, claro, deve ser apreciado caso a caso e só a entidade jurisdicional deve, de alguma sorte, caldear. São estes os traços gerais e devo dizer, sem dúvida alguma, que hoje em dia está cada vez mais em pauta já o que se tem falado relativamente às ações coletivas, o problema dos fundos abutres. Ou seja, só isso daria outra conferência, que é saber que, hoje em dia, as ações coletivas, por causa de serem demasiadamente onerosas, acabam por não ser executadas por uma associação, que era legítimo como a ação popular, mas por fundos, e às vezes esses fundos acabam por ter desígnios que podem não ser tão lícitos como isso. Portanto, há o outro lado, há o dark side of the moon, há o outro lado que pode também ser supesado e de uma perspectiva do princípio da proporcionalidade também pode ser pesado. Eu tenho a ideia que não há direito perfeito, nem há leis perfeitas. Estas normas jurídicas têm sido aprovadas para transpor diretivas da União Europeia, têm sido caldeadas de uma maneira bastante, quero crer, equilibrada, mas também é verdade que estamos em domínios novos e aí que o legislador tem que aperfeiçoar as normas em consonância com aquilo que vai acontecer nos tribunais relativamente às ações em concreto, porque só aí é que, na verdade, e isso sabemos todos e assim é, se aplica o direito. Muito obrigado. Agradecemos ao professor José Luiz Bonifácio Ramos por essa brilhante aula e digo ao professor que a litigância abusiva e predatória é um problema que nós enfrentamos aqui no Brasil, que é grave e ainda há necessidade, talvez, de um regramento maior e melhor. Bom, eu vou passar para o debate e apresentar o ministro Paulo Sérgio Domingos
embora seja de todos nós conhecido, mas o ministro Paulo Sérgio é ministro do Superior Tribunal de Justiça desde dezembro de 2022, é membro da primeira sessão e da primeira turma, foi desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o nosso tribunal, de 2014 a 2022. No tribunal, foi vice-diretor da EMAG, presidente da Comissão de Informática, coordenador do Gabinete de Conciliação e do Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais da Justiça Federal da Terceira Região. Antes de ingressar na magistratura, foi procurador do município de São Paulo. É mestre em Direito pela Johann Wolfgang Goethe Universität, na Alemanha. É autor de capítulos em livros e de artigos em periódicos. Senhor ministro, Vossa Excelência está com a palavra. Bom dia. A querida diretora da escola, a desembargadora Marisa Santos, querida desembargadora e conselheira Mônica Nobre, desembargadora Inês Virgínia, professor José Luiz Bonifácio Ramos. É uma grande alegria estar em casa, sempre. E me sinto sempre em casa aqui, e repito isso toda vez que venho, do momento em que ingresso com o meu carro na garagem, cumprimentando os vigilantes, quando subo no elevador, seja o seu Manuel do Pedro Lessa, a Conceição aqui, é sempre e quando encontro meus colegas, né, da primeira instância, da segunda, todos os juízes aqui presentes, vou pedir licença para fazer isso na pessoa do Fabiano e da Marisa, que trabalhou e trabalha comigo em Brasília, estão emprestados para mim também lá, foram emprestados para mim lá, né? Todos os servidores também presentes, na pessoa da Miriam, que também trabalhou tanto tempo comigo aqui, hoje trabalha com o desembargador Marcelo, enfim, todos os amigos aqui presentes, é um grande prazer estar aqui. Vou procurar, meu caro professor, após a sua instigante explicação, trazer alguns tópicos que talvez possam ser úteis para conversarmos. Porque quando nós falamos de ações coletivas, a gente fala de muita coisa. Nós tivemos isso mais ou menos inserido no nosso ordenamento jurídico a partir de 1985, na Lei 7347, né, de uma forma maior. A própria ideia de interesse difuso nos foi apresentada naquela época, mas depois viemos com outros tipos de ações, as ações do consumidor, né, e uma explicação, uma definição mais ou menos do que seriam os interesses individuais homogêneos, coletivos e difusos, e até hoje nós estamos lidando com essa diferenciação, com essa dificuldade de caracterização e com a dificuldade de como lidar com essas situações em vários aspectos da nossa vida prática, em vários aspectos do direito, seja na esfera ambiental, na esfera do consumidor, no interesse individuais homogêneos em geral, na preservação dos direitos humanos em geral. Isso é sempre ainda uma dificuldade com a qual nós nos defrontamos cotidianamente. Então, é muita coisa que nós estamos falando. E, infelizmente, nós perdemos já várias oportunidades ao longo dos últimos anos de regular melhor isso. Nós já tivemos aqui, há mais de 10 anos, tivemos debates aqui no tribunal a respeito de um projeto, de um código, de uma lei processual coletiva, de um código de processo coletivo, o desembargador Nelton participou disso também, que poderia ter sido aprovado, foi objeto de discussões longas, né, e muito boas, mas depois se disse, não vamos fazer isso, ao invés de aprovar isso, vamos deixar para tratar no Código de Processo Civil que estava sendo gestado, né? Aí, quando chegou 2015, deixaram de lado o capítulo do processo civil coletivo e nós ficamos sem o Código específico e sem o capítulo das ações coletivas no Código de Processo Civil novo. E ele já nem é mais tão novo assim, já fez 10 anos de aprovação e 9 de entrada em vigor, e nós continuamos sem esse tipo de norma. Então, é uma pena que a gente venha desperdiçando essas oportunidades de modernizar a nossa legislação e de esclarecer as coisas que nós, no judiciário, enfim, a gente vem se defrontando com isso todo dia, e ainda resolvendo coisas que já eram para estar resolvidas, né? Já eram para estar solucionadas há muito tempo. A prevalência de uma decisão, de uma ação coletiva que verte sobre direitos individuais homogêneos, o consumidor, o servidor público, né? A prevalência de uma ação individual ou da ação coletiva proposta por uma associação, por um sindicato, os meios de prova, o ônus probatório,
Tudo isso são questões que já poderiam estar sendo resolvidas. Sabemos que existe uma relação de amor e ódio entre o processo individual e o processo coletivo por parte de fundamentalmente dois grandes atores. Primeiro, os réus, seja o poder público, seja as grandes empresas, que enfrentam litigâncias de massa, às vezes predatória, mas às vezes também justa. Né? Em geral, eles têm um grande medo de ações coletivas. É um pensamento de análise econômica, né, doutor Marcelo? Ao invés de eu pegar uma ação só, que vai decidir se eu levo tudo ou nada, se eu perco tudo ou se eu não perco nada, eu vou deixar isso pulverizar em milhares de ações, centenas de milhares de ações, porque assim eu posso ganhar algumas e perder outras. Eu não preciso ficar entre 0 e 100. Posso ter 20, pode perder 30, pode perder 70, mas não é tudo. Então, é uma análise de um risco, né? E o judiciário que se lixe com isso. O judiciário que se vire. E as pessoas que se virem. Infelizmente, governos, ao longo dos anos, ao longo das décadas, e os litigantes, os grandes litigantes, eles vivem esse problema e ajudam a criar esse problema. E o segundo, os grandes atores que têm essa relação de amor e ódio com o processo coletivo, naturalmente, são os advogados. E, afinal de contas, por que vai ter um escritório que vai ganhar honorários que propôs ação coletiva ao invés de vários? Né? Então, isso é uma coisa que é preciso ser tratada um dia com clareza no nosso ordenamento jurídico para saber como é que nós vamos querer trabalhar. Isso nos traz problemas no cotidiano. Vou dar um exemplo rápido, no que diz respeito, por exemplo, às ações coletivas, sejam contra grandes empresas ou contra governos. Vou pegar um exemplo de contra um governo a respeito de questões de servidores públicos. Uma ação coletiva que versa sobre uma determinada rubrica proposta por um sindicato nacional, para os servidores públicos. Na hora da execução, aquela ação coletiva que deveria evitar a propositura de centenas de milhares de ações, e evitou, na fase de conhecimento, na hora da execução, nós vamos ter centenas de milhares de ações. E temos todo dia, não temos? E temos todos os dias. Ao invés de uma execução única, que pudesse ser feita ordenadamente, de uma forma rápida, nós vamos ter essas ações coletivas. E aí, com aqueles problemas que o professor mencionou, de dificuldade de acesso à prova, de acesso às informações, acesso, né, e tudo aquilo que vem junto. Né? Os problemas que eu vejo que Portugal e Brasil enfrentam, eles são, de certo modo, bastante semelhantes, né, no que diz respeito a essa situação. Eles não são tão diferentes assim. Portugal, no que diz respeito ao acesso a meios de prova, também o juiz pode determinar diligências de ofício, né? O acesso muitas vezes é condicionado à direção judicial. As vedações a provas obtidas por meios ilícitos também são semelhantes. Há necessidade, como no Brasil, da observância da LGPD de 2018, a necessidade da observância do RGPD e da Lei 58 de 2019. Né? Se busca também em Portugal esse equilíbrio, intimidade e interesse coletivo. Né? Há uma ênfase, na verdade, material, né? E um forte dever de colaboração das partes, estabelecido no artigo 417 do CPC, talvez um pouco mais forte até do que o nosso sistema da busca da verdade possível, verdade processual do processo brasileiro. O professor José Luiz Bonifácio Ramos, num artigo publicado em 2014, ele fala sobre este sistema misto, né, no tocante à valoração da prova, aí não mais a obtenção, mas a valoração racional das provas. Ele já mencionava essa dicotomia, essa dificuldade entre como é que o juiz vai apreciar as provas. Isso no processo coletivo é bastante relevante. Né? A questão do juiz ter a possibilidade do seu livre convencimento motivado ou de um modelo de valoração que direcione um pouco mais a conduta do magistrado. E ele dizia, cito, o sistema misto tem sido apreciado de diferentes perspectivas. Deste modo, enquanto uns evidenciam a preponderância da prova livre relativamente à prova legal, outros não estabelecem um verdadeiro predomínio entre eles. Por nossa parte, julgamos preferível esta última orientação, dado que será o regime próprio de cada um dos diferentes meios de prova a fixar o respectivo valor legal.
e, assim, a inserir-se no modelo da prova legal, ou, ao invés, permite ao julgador a respectiva livre apreciação, enquanto valoração racional. Daí entendermos ser redutor quantificar qualquer predomínio entre os modelos em presença. Devemos antes sublinhar que os dois modelos se coadunam e se compatibilizam entre si, de modo coerente ou, quando muito, complementar. Então, é interessante ver nas ações coletivas, essa maior liberdade ela acaba sendo muito necessária para atender essas situações peculiares, né, sempre, tanto lá como cá. Né? Nós temos, às vezes, o Ministério Público ou o Estado como demandante. A dificuldade da obtenção de uma prova nessas situações é muito grande, de obtenção de peritos, de dinheiro para financiar a prova e de várias outras coisas. As associações civis que propõem as ações coletivas, a questão da dificuldade idêntica ou até maior, né? de uma hipossuficiência para poder financiar a provas, muitas vezes custosas, de grande complexidade. Né? A distribuição dinâmica do ônus da prova é uma coisa que nós temos hoje mais sedimentada aqui. Não sei se lá isso está caminhando nesse sentido, mas um pouco, pelo que entendo, não. Né? Mas não, talvez é uma coisa interessante. Agora, eu acho bastante interessante que, falando dessa comparação, posso falar uma grande bobagem, mas tirando esse aspecto, né, da distribuição do ônus da prova, os sistemas não são tão diferentes assim. Né? Já que em ambos o que vai diferenciar é uma fundamentação suficiente, uma fundamentação necessária e suficiente sobre a apresentação da prova, sobre a quem vai recair este ônus da prova. Né? O que resolve a maior parte dos problemas. Essa fundamentação realmente suficiente do magistrado, na hora que ele vai aceitar uma prova, deferir a produção dela e dizer como ela vai ser produzida, é o que resolve, creio eu, tanto cá como lá. Né? Falando da liquidação individual das sentenças coletivas. Né? Uma ação coletiva que vai ser liquidada individualmente. O servidor público vai querer receber a sua verba. Ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que conseguir, muitas vezes, obter todas as suas fichas financeiras, a relação dos seus contra-cheques ao longo dos anos. Né? E quem vai ter isso? Quem vai ter isso é o seu empregador. Né? Um consumidor tem que fazer a prova do dano. Como é que ele vai fazer isso? Nós tivemos agora um exemplo referente, por exemplo, a contas de energia elétrica. Como é que se vai fazer a liquidação disso? Né? Alguém vai guardar suas contas de luz ao longo dos últimos 10 anos? Né? Eu guardo. Mas para eu achar isso, vai ter que ser uma revolução em casa. Né? Agora, se a gente não faz isso, quem vai fazer? É mais fácil que a empresa tenha isso, que a empresa forneça esses dados. Né? Nesta semana, anteontem, se concluiu um julgamento no STJ, na primeira sessão, a respeito do PASEP, das discussões sobre saques indevidos no PASEP, onde os servidores, no plano de previdência de servidores públicos, né, tradicional de servidores públicos, que é antigo, antiquíssimo, né, já há mais de 30 anos que não há depósitos de fundo. Mas houve muitas fraudes e saques indevidos. E aí, de quem é a responsabilidade por localizar esses documentos? Né? E houve uma discussão a respeito disso. Se era o Banco do Brasil que geria o PASEP, que deveria ter esses dados, deveria fornecer essas provas, ou se o próprio cotista do PASEP deveria fazer a sua prova. Então, se houve uma distinção entre duas situações distintas, no sentido de quando se trata de uma movimentação feita pelo próprio servidor, que isso deveria ser feita a prova por ele próprio, de que não teria sido ele a fazer o saque, por exemplo. E de quando se tratar de uma movimentação feita a pedido diretamente pelo próprio empregador dele, desconto em folha, etc., que era uma outra modalidade de movimentação, o ônus da prova seria, então, do banco. Bom, perdão, ao contrário, seria do servidor. Né? Então, essa é sempre uma grande dificuldade, mas olha quantos e quantos processos, milhares de processos vai discutir de quem seria o ônus probatório para isso. E muitas vezes tem que ser
do indivíduo ou do consumidor que tem que demonstrar, de alguma maneira, que sofreu o dano, né? É muito difícil isso sempre que seja feito. Queria falar um pouco, dentro desse aspecto ainda da probatório, da responsabilidade civil aqui em matéria, e eu destaquei aqui a matéria ambiental, que é algo também extremamente difícil de se fazer, né? Para começar, pelos vários tipos de responsabilidade civil que se reconhece hoje em matéria ambiental, né? E como valorar isso? Como valorar? Ou a dificuldade de valoração dá para fazer com que a gente ignore essa responsabilidade, a dificuldade de uma prova e da valoração dela, dá para ignorar? Basta lembrar que a gente hoje reconhece diversos tipos de dano ambiental. O dano ambiental em natura mesmo, aquele que se refere à lesão direta aos bens ambientais, né? Destruição de matas, poluição de rios, contaminação do solo, etc., né? Danos morais coletivos, que são ofensas a valores e a direitos coletivos relacionados ao meio ambiente, que afetam o direito difuso da coletividade ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Dano intergeracional, o dano que se refere ao comprometimento direto, né, das gerações futuras de usufruir de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, né, quando essa degradação criada agora vai comprometer o usufruto dos recursos naturais lá no futuro. Dano ambiental futuro, não aqui de dano intergeracional, mas aquele que se refere a um risco, uma ameaça de um dano ambiental que, apesar de não ter ocorrido agora, ainda não ter ocorrido agora plenamente, terá uma grande chance de se manifestar no futuro, um dano relativamente previsível de que virá a acontecer no futuro. Também danos sociais com uma lesão a valores sociais, valores coletivos, resultante de degradações ambientais que afetam as condições de vida, a saúde pública, a estrutura social de uma comunidade ou de uma sociedade, que comprometem o bem-estar coletivo. Basta pensar nas barragens de Mariana e de Brumadinho, né? Que afetou não só fisicamente as pessoas, mas afetou todas as condições de vida, a própria saúde pública. Eu não falo nem só da captação direta de água, por exemplo, do Rio Doce ou de outros rios, mas de diversos outros aspectos da vida das comunidades envolvidas. Sem falar no outro tipo de dano, num sexto tipo de dano, que é o dano cultural ambiental, dano, né, que diz respeito à lesão e elementos ambientais com valor cultural, são protegidos pela sua relevância histórica, por ecossistemas essenciais para comunidades tradicionais, como as comunidades indígenas, quilombolas e etc., né? Dano emergente, lucros cessantes ambientais, né? Aí são prejuízos patrimoniais decorrentes de danos divididos entre dano emergente, o prejuízo imediato, e os lucros cessantes, que levam à reparação econômica por perdas financeiras diretas e indiretas causadas pelo dano ambiental. Aqui eu posso falar, por exemplo, dos pescadores, tá? Quem vivia da pesca, né, no Rio Doce, ou na foz do Rio Doce, né? A reparação do dano pela sua irreversibilidade, quando não é possível a reparação do dano ambiental e sim a sua conversão em perdas e danos, mas a mais do que isso, o dano causado, por exemplo, por uma destruição de ecossistemas únicos, que não pode ser de fato reparada, e não só pela ausência da reparação, mas pela perda daquele ambiente, né? Os danos interinos, danos ambientais interinos, vale dizer, aqueles danos que, ainda que o dano ambiental tenha sido reparado, este vem a ser reconhecido como existente pelo tempo em que aquela comunidade deixou de poder usufruir daquele dano ambiental. Ainda que tenha sido recomposto durante anos ou décadas, aquilo lá ficou destruído e a comunidade não pôde usufruí-lo. Isso pode dizer respeito também não só ao dano ambiental, como a outras espécies de interesse difuso, como, por exemplo, o patrimônio cultural, o patrimônio histórico, né, que tenha sido degradado por muito tempo, ainda que venha a ser restaurado no futuro. Danos intercorrentes, danos que decorrem do processo de restauração, do processo de recuperação ambiental de um dano original. Muitas vezes ele pode trazer, as ações corretivas podem levar a alguma espécie de dano, também que deve ser levado em consideração. Quer dizer, danos ao patrimônio genético, e aí, enfim, eu já falei de 11. Chega. Mas chega não, porque
a gente agora está tendo que lidar com uma outra espécie de situação. Quando a gente fala de recuperação ambiental, a gente está falando basicamente de reparação ambiental, de medidas compensatórias e de indenizações, né, gerais à coletividade. Mas a gente tem uma outra coisa acontecendo agora, para além daquilo de dizer que quando a recuperação ambiental não é possível, se deve recorrer a medidas compensatórias, como criação de áreas de conservação, etc. Nós estamos falando de uma outra coisa, nós estamos falando agora também de danos climáticos. E a litigância climática começa já a acontecer, ela há de ser levada em consideração. Porque um dano ambiental causado hoje, ele não vai simplesmente levar a sua reparação resolver o problema, ou a sua cessação resolver o problema, não. Está causando danos que vão se projetar para além da coletividade, para além daquela região, para além daquele país. E como é que se vai deixar de fazer, de quantificar que aquele dano ambiental causado por um poluidor não possa também abranger, na sua penalização mesmo, os danos climáticos, a sua contribuição para as mudanças climáticas. Isso é algo que tem que ser levado em consideração e, de alguma maneira, quantificada. Existem várias formas de se levar essa quantificação, é claro, né? E várias formas de levar isso aqui, eu não vou me estender em detalhes aqui, já estou falando muito, mas é possível, é necessário que se encontrem mecanismos financeiros específicos para isso, por exemplo, no que diz respeito à emissão de carbono, né, a quantificar aquela biomassa que foi queimada, quanto que isso se deveria significar em termos de créditos de carbono para a sua recomposição, a criação de fundos, como aconteceu em Mariana, com o objetivo de gerir e de aplicar os recursos necessários para a recuperação ambiental e para pagamento de indenizações às vítimas, e com todos os seus defeitos, esses fundos eles permitem que sejam feitas implementação de restauração, de medidas de restauração nessas áreas degradadas, de reflorestamento, etc. Recuperação de ambientes, de reparação financeira para comunidades afetadas. Há diretrizes bastante interessantes criadas até já a respeito disso no Brasil. O CNJ tem uma diretrizes para julgamento de ações ambientais nesse sentido, né? E isso ainda assim nos traz uma enorme quantidade de indagações. O como quantificar continua sendo um grande desafio, né? A responsabilidade objetiva nessa espécie de dano já é um grande avanço. A responsabilidade na área ambiental, na área consumerista também, na área do direito do consumidor também. A responsabilidade solidária entre todos aqueles que causam o dano é uma coisa muito bacana no direito brasileiro, creio eu, e que ajuda a evitar as discussões sobre quem é que é o responsável, quem é que vai ter que responder. É todo mundo e acabou. Quem contribuiu tem que pagar. Ah, mas eu não fui só eu. Virem-se vocês todos depois, né? Isso é uma coisa que eu acho que a gente leva isso como algo natural, mas não é um grande avanço isso, né? Creio eu. A identificação dos danos ambientais, da avaliação dos danos morais coletivos em matéria ambiental e nessas matérias, como algo, um dano moral considerado como in re ipsa, também, eu creio, um avanço jurisprudencial bastante interessante. Também a primeira sessão dos últimos anos tem deixado isso bastante claro no STJ, e acho que isso auxilia os julgamentos também no primeiro grau. E, enfim, essas situações são todas muito, muito complexas e creio que são os desafios comuns, né, professor? Que nós temos no Brasil, que temos na Europa, especialmente também em Portugal, que acho que vale a pena que a gente discuta a respeito. Eu quis trazer um pouco essas considerações para iniciar, talvez, um diálogo a respeito disso aqui, professor. E agradeço aqui a atenção de todos, estou à disposição. Obrigado. Agradeço, ministro Paulo Sérgio. Ministro, Vossa Excelência falando e eu pensando nos nossos processos aqui, pensando nos processos CNJ. Essa semana nós tivemos o evento que o desembargador Johnson participou como palestrante sobre cooperação judiciária e tratamos lá dos casos de Brumadinho, casos das enchentes do Rio Grande do Sul,
enfim. Eu esqueci de falar do Rio Grande do Sul ainda, verdade. Ficou mais complicado ainda que os outros. Mais complicado. Eu vou devolver a palavra ao nosso palestrante. Está com a palavra, doutor. Muito obrigado. Sr. Ministro, as considerações foram muito instigantes, não me cabe a mim comentar, apenas dar duas notas diferentes relativamente às experiências distintas do nosso ordenamento em Portugal. A primeira delas é todas essas questões que o Sr. Ministro foi elencando, muito relevantes, do direito do consumidor, etc. Todas essas questões são questões muito relevantes que nós, na nossa experiência, antes de chegar às diretivas da União Europeia e os ordenamentos de transposição para o ordenamento jurídico português, tínhamos a chamada ação popular. E nessa questão da ação popular havia podemos dizer isto, uma vertigem, que era a vertigem de entender que a ação popular, era uma panaceia, era uma possibilidade, era um instrumento válido para acautelar a defesa do consumo, a defesa do património cultural, a defesa do ambiente, a defesa de todas essas matérias que poderemos englobar numa classe genérica de interesses difusos. Mas na realidade, esse era o ponto, na realidade fomos vendo, utilizando aquele termo do direito anglo-saxónico, muitas vezes vemos o direito é work in action, o que é que se passa nos tribunais, íamos vendo que na lei da ação popular, na tutela da ação popular, muitas das ações eram rejeitadas ab início, porque os tribunais consideravam que as entidades não tinham legitimidade. E o ponto essencial do falhanço, poderemos dizer, de muitas das questões, ainda hoje discute no Supremo Tribunal de Justiça questões, porque é bom dizer que estas leis da private enforcement e da ação coletiva não revogaram a ação popular, portanto a ação popular continua a existir, mas o problema da ação popular, há colegas meus que são bastante entusiastas da ação popular, vamos vendo que as questões da legitimidade acabam por, de alguma maneira, pôr em causa muitas questões da ação popular. E eu queria sinalizar a esse nível que os diplomas da tutela coletiva que resultaram da transposição das diretivas da União Europeia têm um ponto que é exatamente o ponto de saber, e essa é talvez a diferença relativamente à ação popular, de saber quem é o titular do direito da ação coletiva e a restrição da titularidade do direito à ação coletiva. Por exemplo, basta pensar que a este nível nos consumidores são titulares do direito à ação coletiva há associações e fundações que tenham interesse na demanda e as autarquias locais. E, portanto, teremos aqui, a este nível, situações de restritividade relativamente à interposição de ações coletivas e depois temos, para além disso, no diploma, requisitos estritos de legitimidade ativa das associações e das fundações. Ou seja, enquanto nós tínhamos um mare magnum, se é possível dizer, na ação popular relativamente à interposição de ações com base nos interesses difusos, não estou com isto a dizer, atenção, que os interesses difusos não merecem tutela. O que eu estou a dizer, sem dúvida alguma, é que, na realidade, esse entusiasmo bastante programático da ação popular acaba por falhar muitas vezes por questões de legitimidade, e a este nível, não estou a dizer que a solução é melhor ou não, há uma grande restritividade relativamente à propositura. Uma observação. Segunda, é verdade que eu sou tão antigo, que devo dizer que, para além de me ter me licenciado e ter feito o mestrado e quase me ter doutorado no século passado, o que é verdade é que tenho acompanhado ao longo dos tempos, desde o século passado até hoje, a evolução de alguns ordenamentos que me são mais próximos, designadamente o direito brasileiro. E acompanhar com muito interesse os trabalhos que vão originar o decaimento do Código de Processo Civil, chamado Código, poderemos dizer, Código Buzaide, para o Código de 2015. Aliás, em Portugal até houve conferências, eu fui convidado ontem na PUC pela professora Teresa Arruda, ainda me lembro quando a professora Teresa Arruda em Portugal ia explicando as inovações do Código de Processo Civil, que deu depois do Código de Processo Civil de 2015, e o que se falava muito na doutrina, e a doutrina brasileira, e por causa do vosso, julgo que artigo 6º
vou dizer de cor, do Código Consumidor, se não for, corrijam-me, relativamente às questões que o Sr. Ministro referiu, a questão da dinamização do ônus da prova. A nossa expectativa era tal que o Código de Processo Civil de 2015 ia plasmar no Código aquilo que a maioria da doutrina do Brasil que eu ia lendo, e não só no Brasil, também noutros ordenamentos, e também em Portugal há quem defenda, ia plasmar a dinamização do ônus da prova. Mas, para surpresa das surpresas, pelo menos a minha leitura, no Código de 2015, é que a dinamização do ônus da prova é consagrada de maneira muito restritiva. É consagrada de tal maneira restritiva que eu diria, se me é permitido entender isto, claro que, como sabemos, a dinamização do ônus da prova é algo que foi, certamente no direito argentino, foi pensado por alguns autores e depois fez uma evolução, apesar do direito argentino não o ter consagrado no Código. Vamos vendo que isto levava também a outra conferência, que certamente a dinamização do ônus da prova acaba por ser, de maneira casuística, muito mais restritiva no Código, se isto é permitivo fazer esta observação de alguém que está de fora e não é especialista, obviamente, no Código de Processo Civil brasileiro, uma restritividade que, de alguma sorte, se pode entender que a dinamização do ônus da prova acaba por não resolver tudo ou não resolver grandes medidas relativamente a essas mesmas matérias, por um lado, e por outro, permitir e essa é uma das minhas preocupações relativamente a decisões mais ou menos idênticas com soluções diferentes em termos de repartição do ônus da prova, porque é bom dizer, e com isto me calo, que o modelo anterior, eu não estou com isto a fazer proselitismo, que é um modelo não dinâmico, ou seja, um modelo estático. Esse modelo estático, em vários ordenamentos, desde o direito alemão, o direito austríaco, o direito italiano e também o direito português, permite situações de inversão do ônus da prova e de situações de especialidade probatória em que o regime por assim dizer, da rigidez da prova acaba por não funcionar da mesma maneira do tal ativismo ou dinamização probatória. E a questão que se coloca a esse nível é saber até que ponto é que na tutela coletiva estas matérias de dinamização podem ser transpostas. É toda uma questão que eu não tenho solução, mas dizer que a este nível, pelo menos nos ordenamentos que eu conheço e a este nível da tutela coletiva, há questões de inversão do ônus da prova, sem dúvida alguma, mas dinamização tenho algumas dúvidas, mas com isto me calo, e claro que o debate nos pode enriquecer, e sem dúvida alguma o ponto é o seguinte: ninguém tem, como na cozinha aqui também não, ninguém tem a receita correta relativamente a problemas que são problemas complexos, problemas instigantes, problemas que estão na ordem do dia, que são de alguma sorte novos, é certo, com questões e com problemas que são antigos, que o direito tem tentado resolver de maneiras distintas, mas que, sem dúvida alguma, olhando com algum cuidado, a solução não é definitiva e certamente não é acabada, com certeza. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Antes de devolver a palavra ao ministro Paulo Sérgio, eu vou facultar a palavra à desembargadora Inês Virgínia para suas considerações. Bom dia a todas e todos. Eu falo aqui como coordenadora em nome meu e do doutor, meu colega, doutor Nelton dos Santos. Doutor Nelton é um especialista no tema de processo e eu entrei nesse evento como coordenadora porque sou amiga de longa data do professor Bonifácio e somos pesquisadores juntos da matéria de patrimônio cultural e não de processo civil. Mas eu quero agradecer ao professor Bonifácio por ter aceito o nosso convite, agradecer a doutora Marisa e toda a equipe da escola por essa organização do evento. Ministro Paulo Sérgio, uma grande honra ter o ministro como debatedor desse evento e aprendi muito com as duas falas. E a nossa conselheira Mônica, obrigada por estar aqui presidindo essa mesa. Eu vou só fazer algumas considerações, assim, não sou especialista no tema, mas fiquei curiosa, professor Bonifácio.
em saber, e a gente conversava antes ali no café, entre os colegas, sobre a inteligência artificial, como tem, quando o senhor chegou, a doutora Marisa explicava ao senhor a dinâmica do funcionamento do nosso tribunal e das sessões que temos presenciais e eletrônicas, o processo, nossos processos hoje são no formato digital, não temos mais nada em papel, pouca coisa, acho que nada em papel, então tudo é no formato digital e atualmente nós temos regras já do CNJ que nos permite usar a inteligência artificial para elaborar as emendas dos votos. Então, e aí, enquanto o senhor falava, eu pensava na questão da dificuldade mesmo, do sigilo e dessa diferença que o senhor fez entre acesso à informação, às informações e a proibição de acesso a documentos, né? Como os senhores estão lidando com essa questão em Portugal, eu tenho curiosidade de saber, porque a partir do momento que nós pedimos para fazer a ementa, nós jogamos muitas informações ali dentro para a inteligência artificial, né? Muitas, assim. Então, e ela absorve a inteligência artificial, a gente vai para algum lugar que a gente não sabe o que é feito, e eu imagino que em processos, eu trabalho na área previdenciária, mas eu imagino que em processos como o senhor abordou aqui, de consumidor, de concorrência, possa ter, talvez isso comece a ter um uso, inclusive, em outras áreas e comercial, não sei. E quando o senhor falava das diretivas da União Europeia e da legislação portuguesa, né? Que medida as diretivas entram nos julgamentos, assim, na aplicação da lei portuguesa, se há eu acho que isso é uma matéria bem já comum e é uma ignorância minha mesmo, mas saber, assim, qual a importância das diretivas da União Europeia quando se aplica, no caso concreto, o processo, num processo, né? E aí, eu fiquei pensando na litigância abusiva, né? E é um tema sempre. E atualmente a gente tem discutido também o assédio judicial, né? Então, o que fazer com essas ações que muitas vezes que buscam o judiciário para intimidar pessoas ou grupos, né? E diversas ações, e se foram ações contra uma empresa, ela pode até quebrar a empresa, né? Dificultar, colocar, ou não, ou colocar a empresa numa situação moralmente exposta, né? Então, o judiciário tem sido usado para isso e é um grande desafio. E aí, na litigância de massa, a doutora Mônica também falou, e o ministro também falou, né, na questão dessa pulverização de ações e do acesso à justiça, né? Eu não sei se eu senti que os senhores têm o mesmo problema lá, né? Eu falo do acesso porque muitas ações dessa não precisavam ter milhares de ações para se resolver algo, e a gente acaba deixando de julgar outras questões que são importantes também, ou julgando com um prazo mais longo, porque tem que dar conta dessas ações. E aí eu fiquei pensando se há muita diferença entre o dever de colaboração das partes em Portugal. O ministro também, Paulo Sérgio, falou isso, que até no elogio, não foi, ministro? Lá há um dever mais forte de colaboração do que aqui, e nesse modelo de valorização da prova pelo magistrado, eu fiquei assim, porque aqui no Brasil a gente tem uma grande dificuldade mesmo, e o ministro colocou do financiamento da prova, porque a prova, muitas vezes, assim, uma prova ambiental, ou uma prova de patrimônio cultural, que é um tema que o senhor entende bastante, tem bastante expertise, precisa de uma perícia. Então, quem financia essa perícia, né? Naquele momento? A gente, até hoje,
há essa dificuldade, embora se tente regulamentar isso e o judiciário ter dado algumas respostas para essa questão do financiamento, mas sempre há dúvidas e há uma prova que muitas vezes não é bem robusta, bem feita, porque não se tem recursos mesmo para fazer, né? Eu gostei muito de ouvir o ministro na questão das diversas responsabilidades e dos danos. Eu nunca tinha pensado nesse dano, não conhecia, ministro, de ignorância mesmo, o dano interino, né? É esse dano que eu aprendi hoje, que é esse dano do período em que o bem ambiental não é restaurado, né? Isso fiquei pensando na questão dos bens culturais, porque no Brasil o dano ambiental pode ser um dano cultural, né? O patrimônio cultural. Então, esse tempo mesmo das cidades, né? Bento Rodrigues, né? Até hoje eu não sei se já se construiu outra cidade do lado no desastre de Mariana, a cidade foi totalmente devastada e esse dano interino, eu queria saber se vocês lidam, os senhores lidam com isso em Portugal também, porque isso para bens, por exemplo, para bens tombados, aqui, embora o STJ tenha uma posição de que não cabe falar em fato consumado, muitas vezes, quando um bem é destruído, também não se há uma dificuldade de dizer, não, você vai construir de novo a casa que foi uma casa tombada, não é a mesma coisa construir uma casa tombada, reconstruir ou uma casa tombada do século XIX, né? Então, mas se for pensar nesse dano interino, você está considerando que o agressor, o réu que praticou o dano, aquele dano foi só momentâneo, ele tem também a obrigação de restaurá-lo, e em ambiental a gente fala muito em restauração, ao estado anterior, mas a gente sempre vê dificuldade na prática, então eu aprendi bastante, assim, estou parecendo uma inquisitora de mestrado, doutorado, mas é porque eu fiquei eu gostei bastante, fiquei pensando assim, na nossa atuação e nessa possibilidade dos processos coletivos nos ajudarem e darem essa resposta para a sociedade. Então, eu coloco aqui essas questões, mas agradecendo bastante. Obrigada, desembargadora. Antes de eu passar a palavra ao nosso professor, alguém aqui gostaria de fazer alguma pergunta? Eu acho que tem que ser com o microfone, porque está sendo gravado. Está chegando. Obrigado. Eu gostaria só de fazer uma consideração, aliás, duas rapidíssimas, cumprimentando o nosso professor Ramos, nosso querido ministro Paulo Sérgio, que está emprestado da sexta turma. A melhor. Doutora Inês, doutora Marisa, doutora Mônica, presidente dos colegas, amigos. Um primeiro ponto, a doutora Inês mencionou essa questão da irreversibilidade do dano cultural. Na sexta turma, existe um processo a que eu pertenci, o desembargador Mayra Maia vai lembrar bem disso, existe um processo que ainda está em trâmite da relatoria do desembargador Valdeci dos Santos a respeito de um dano a um cemitério indígena que ocorreu numa das cheias da represa de Ilha Solteira. Uma parte do cemitério já desapareceu, né? É irrepetível a existência deste fato, e o restante ainda corre risco. É uma ação que está correndo há 15 anos, né? Existem aí nuances processuais. É só um exemplo que eu posso trazer concreto da nossa vida. E o segundo ponto, eu quero ser bem breve, mas eu gostaria, até em homenagem ao que o nosso doutor Ramos falou a respeito da efetividade, lembrar que no dia 31 de janeiro deste ano foi para o Senado Federal o projeto de lei 3, tratando do chamado processo estrutural, que inclusive nós tratamos em parte lá no evento de cooperação
promovido pela conselheira Mônica Nobre. Na minha visão, é um processo, o desembargador Nelto dos Santos, que é processualista, sabe muito mais do que eu disso, vai ocupar um bom espaço no Brasil da ação civil pública, né? Porque é um tipo, se procura uma mudança de estrutura para além dos interesses públicos privados, né? E é muito curioso que eu li o projeto da lei, procurei pensar sobre ele, existe muita coisa a ser pensada e aprimorado, mas eu achei um bom projeto. Eu, ali, na minha visão, pelo menos do que consta, não explicitamente, né? Mas nós podemos inferir do inciso 9 do artigo 2º, e depois do artigo 11 desta lei, que trata, digamos assim, da execução, seja do acordo, do evento consensuado, acordo, né? Ou da decisão impositiva de reestruturação, de estruturação para o futuro, muito para além do passado, né? Existe a preocupação com a efetividade, né? Não está escrito com... Não existe a palavra efetividade, mas existe o sentido da efetividade. Então, na minha pobre visão, eu acho que nós podemos falar que, pelo menos, no PL 3, existe a preocupação com a efetividade. Porque, por exemplo, com máximo respeito, o dia que se findar esta ação civil pública, que eu já referi, isso não é devido ao relator e muito menos à turma que tem se... E é devido ao tempo, né? Carnelutti dizia que o tempo é inimigo do processo, mas o tempo é inimigo de tudo, né? Até da existência humana. Então, eu não sei se ainda resta alguma coisa hoje do cemitério, né? Está perdido para sempre. Mas, retornando e terminando, eu só queria lembrar isso, né? Que nós temos, pelo menos, neste projeto de lei, que, no meu sentir, vai ocupar um grande espaço, que hoje é o espaço da ACP, que a míngua de coisa melhor era o instrumento, era a panaceia para todos esses males. Hoje nós teremos um remédio mais específico, e ali existe, na minha visão, pobre visão, uma preocupação com a efetividade, até porque é um processo que não termina enquanto a estrutura nova não for implantada. É só isso, é só uma observação. Obrigado. Obrigada, desembargador. Professor? Eu, como disse a desembargadora Inês Virgínia de Sabatina, na verdade é isso, mas aliás eu devo dizer que a Sabatina eu aterrei no Brasil no domingo, e fui na USP na segunda-feira sobre segredo comercial, na PUC sobre cortes superiores, e fui avançando, portanto estou sendo sabatinado com muito gosto até voltar a partir, e volto dia 28 à USP para um congresso sobre um tema também instigante agora no direito brasileiro, que é a titularidade de terra agrária, saber se os estrangeiros podem ter titularidade de terra agrária. Portanto, a minha sabatina continua, agora vou ver se tenho pelo menos nota positiva nessas várias sabatinas, e tentar dialogar e aprender. E a esse nível, relativamente à última pergunta, eu estou exatamente estudando, e aí é que não tenho resposta alguma, sobre algo que é, julgo que, importado dos Estados Unidos relativamente a algumas ações, que é a questão do processo estrutural. Eu sobre o processo estrutural não respondo, que ainda tenho que estudar. Tenho ideia, aliás, estou a tomar nota agora da tal recomendação que eu não conheço, portanto lá está, em cada situação eu vou estudando e vou aprendendo, porque a esse nível tenho ideia que o processo estrutural é bastante distinto da ação coletiva, e a esse nível são vertentes diferentes sobre as quais devemos ter aproximações distintas, e esse nível eu próprio ainda não tenho e tenho que estudar. Aliás, dizia o professor Oliveira Ascensão, com alguma graça, enfim, já não está entre nós, foi meu presidente de banca de mestrado e meu presidente e meu orientador de tese de doutoramento, que ele dizia: se há alguém que pode ter a liberdade de dizer não sei, é um doutor em Direito. Portanto, pela minha parte, quando não sei, eu digo, sem dúvida alguma, que não sei, e o problema do processo estrutural é algo que eu vou estudando. Quanto às outras questões, eu devo dizer o seguinte: se há uma corrente no Brasil bastante empenhada
quanto ao princípio da cooperação, eu julgo que é exatamente no Brasil. Eu não conheço nenhum ordenamento ou nenhuma doutrina, a não ser o Brasil, relativamente, por exemplo, posso citar alguns autores brasileiros, estou-me a lembrar sobretudo o professor Freddy Didier e outros, que bem são entusiastas do princípio da cooperação, que nós em Portugal e noutras paragens temos alguma restritividade relativamente ao princípio da cooperação e até questionamos, alguns de nós, sobre saber se é um princípio ou não, pela razão simples que a ideia adversarial pode colidir com o princípio da cooperação, apesar de bem saber que na última reforma do Código de Processo Civil português o princípio da cooperação também está lá, mas o problema é saber se caldeado e em que termos. Quanto a outras questões, só apenas duas, não vou tentar responder a todas, diria apenas duas, e uma delas que me parece importante, que é a seguinte, a relação ao segredo e ao que a desembargadora perguntou. Podemos fazer, a meu ver, uma distinção bastante relevante entre, por um lado, segredo comercial e, por outro, direito à propriedade industrial. E no direito à propriedade industrial, a questão das patentes está claramente acautelada no base do problema da reserva de domínio. E a esse nível, o segredo comercial é algo distinto da propriedade industrial, e no âmbito do segredo, e por isso é que é mais complexo, é que no âmbito do segredo há duas vertentes. Uma vertente da proteção do segredo e a outra vertente, a vertente da libertação lícita da informação. Penso num terceiro que, de uma maneira lícita, divulga a informação, não está a fazer algo de ilícito, está a fazer algo de lícito. Designadamente até o problema da comunicação social, quando liberta informações no sentido da proteção do consumidor, o que quer que seja, não está a cometer nenhuma ilicitude desde que esses meios sejam possíveis. Logo, a matéria do segredo é algo bastante, segredo comercial é bastante complexo, porque tem uma vertente de libertação lícita e de libertação ilícita, enquanto que na propriedade industrial isso não acontece, enquanto há a proteção da marca, como é óbvio. Quanto à outra questão, e com isto me calo, nós em Portugal, e não só em Portugal, mas geralmente em Portugal, nós temos sido, relativamente ao direito da União Europeia, temos sido muitas vezes relapsos, ou seja, a diretiva, contrariamente ao regulamento que não tem aplicação imediata, convida ao Estado para transpor essa diretiva para o ordenamento português, ou para o ordenamento francês, ou o que quer que seja, e dá-lhe um prazo, e às vezes alguns países, como o caso de Portugal, ultrapassa esse prazo e entra em cumprimento e é avisado pela União Europeia. Logo, muitas das vezes, nessa modelação entre a diretiva e o ordenamento português, há uma margem tal, por exemplo, o caso da efetividade, em que, enquanto a diretiva alude à efetividade, o direito português omite essa parte. Portanto, há, na parte do legislador português e dos legisladores nacionais, grande parte de variabilidade, e daí que podemos ver, em termos de certos ordenamentos, que no caso francês, no caso austríaco, no caso dinamarquês, temos regimes jurídicos diferentes do caso português ou do caso espanhol, porque a transposição da diretiva em um caso violou, mas há aproximações a determinados níveis que noutros, obviamente, não acontece, há situações diferentes. Uma última nota relativamente ao digital. Eu sou realmente do tempo em que ainda o processo, quando fiz estágio de advocacia, o processo era claramente físico. Hoje também em Portugal temos, obviamente, uma grande influência do digital, mas devemos dizer que houve também a esse nível, eu escrevi sobre isso, a fase do Covid foi uma fase absolutamente matricial relativamente à questão do digital e para mostrar, e esse é o ponto, pelo menos nós nos temos batido por isso, que alguns princípios do processo puderam ser postos em causa na fase do Covid, o que significa que no fim do Covid, pelo menos em Portugal, relativamente ao processo civil, se justificou o regresso às audiências presenciais por considerar que o processo não pode ser todo digital. A fase digital, designadamente a fase dos articulados e a fase de instrução, será eminentemente digital, mas a fase da audiência de julgamento e a produção de prova de algumas matérias relativamente à produção de prova, designadamente as inspeções, a prova pericial, etc., deve ser presencial por causa de um princípio que nós, de alguma maneira,
tentamos, ou pelo menos no direito português, tenta estar bastante acautelado, que é o princípio da imediação. E há, sem dúvida alguma, diferenças entre o juiz que aprecia o depoimento de uma testemunha através do computador, de um juiz que aprecia o depoimento da testemunha em sala de audiência de julgamento. E a esse nível, em relação à prova, em relação à audiência de julgamento, eu posso dizer, pelo menos estou naquela corrente, que não sou um entusiasta do digital, no sentido de pensar a determinados níveis que pode pôr em causa, ao fim ao resto, o apuramento da verdade, e esse nível merece essas reflexões. Quanto à inteligência artificial, enfim, isso daria toda outra conversa, também há reservas e, sobretudo, o problema é que essas reservas, e isso é bastante interessante, é ver que os principais peritos, as pessoas que mais sabem sobre a inteligência artificial, em vez de, contrariamente à comunicação social, serem totalmente entusiastas da inteligência artificial, vêm sinalizando os diversos perigos da inteligência artificial. Isso me parece bastante relevante e com isto me calo. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Eu vou devolver a palavra ao ministro Paulo Sérgio. Bom, muito boas as considerações e muito instigantes também. Eu vou começar falando um pouquinho sobre os danos interinos, né, que já tem sido objeto de algumas decisões isoladas na STJ. Tem o RESP 2031-42, é uma decisão monocrática, mas já tem o caso de que agora não sei, não me recordo o número, exatamente de um imóvel que havia sido tombado no centro do Rio de Janeiro, ficou deteriorado durante muitos anos e que depois e houve sim a condenação de danos morais interinos pelo tempo que aquilo ficou degradado, tá? Eu fui relator desse caso, mas não me lembro agora o número. Posso procurar. Então é uma coisa bastante nova, bastante interessante, e agora já tem muitos processos já em andamento, especialmente propostos pelo Ministério Público, muitas ações coletivas falando de danos climáticos. Ainda não chegaram as turmas da Direito Público da STJ, mas vão chegar já já. Né? Vão chegar já já. Eu tenho muita tristeza quando eu falo das oportunidades que a gente perdeu de melhorar a nossa legislação de ações coletivas, porque quando surgiu a Lei 7347, ela foi revolucionária. Nós estávamos no finzinho de uma ditadura, e a aprovação de uma lei que permite a participação da sociedade civil na propositura de ações contra quem quer que seja, de direitos que envolvam toda a coletividade, é uma coisa tanto subversiva, né? Se a gente parar para pensar, Sim, não é? sim. Um dia, O problema é a realidade. eu sempre gosto de contar que um dia eu perguntei ao professor Watanabe, que foi o professor Kazuo Watanabe, que foi nosso professor, né? E perguntei, professor, quando isso passou, em 1985, no Congresso Nacional, passou porque era um desejo deles de aprovar uma coisa tão bacana e democrática, ou passou porque não entenderam muito bem o que estava acontecendo? Pois. Né? E o professor Kazuo, com aquela sua elegância, né, oriental, ele apenas deu uma risada assim, né, e nada disse. O que tudo disse. Né? Nada disse e isso disse tudo. Né? E, de fato, a gente poderia ter feito outras coisas nesse sentido. Dos nossos governos democráticos, a gente não teve nada para aumentar isso. Ao contrário, tivemos tentativa de delimitar a competência territorial, de delimitar o alcance territorial das decisões, né? Coisa que somente quase 20 anos depois foi declarada inconstitucional. Né? E não tivemos mais tentativas de ampliar o alcance das ações coletivas. Na verdade, creio eu, que a salvação da lavoura virá do processo estrutural. Que não é a mesma coisa, né, professor? Concordo, mas ela poderá vir a ser algo que vai ajudar muito, porque a grande dificuldade das ações coletivas é a implementação na prática da decisão que foi tomada. Então, o que nós temos hoje é ações estruturais
para o cumprimento das decisões em ações coletivas. Não dá para simplesmente dar a decisão e acabou esperar que todo mundo cumpra normalmente. É se trabalhar com que o Poder Judiciário vá acompanhando e tomando decisões conforme se faça necessário ao longo da implementação das decisões. Mesmo, seja das decisões tomadas judicialmente, seja de acordos que são tomados. Um exemplo que acho que é fantástico é um exemplo saído daqui do TRF3, que é o da identificação das ossadas do cemitério clandestino em Perus, que foram ossadas da época da ditadura militar e que foi descoberto e as ossadas recolhidas e uma série de entidades envolvidas, né, Marisa, né, para a identificação daquelas ossadas. Já foram identificadas algumas, mas já foram realizadas mais de 50 audiências de conciliação para o acompanhamento desse caso, né, conduzidas pelo nosso colega Eurico. Né? Então, isso é sensacional, mais de 1.000 ossadas. Poucas já foram identificadas, que também se demorou muito para que houvesse interesse dos governos também, do estadual, federal, de que isso viesse a acontecer. E está acontecendo. Então, vejam, isso é uma coisa que aconteceu e a partir de uma decisão judicial já existente, e o cumprimento dessa decisão está sendo feito de uma forma estrutural. Então, daí, creio que é importante a gente pensar, e acho que a escola pode ajudar muito nisso, no sentido de estimular os juízes a darem decisões já prevendo isso, prevendo como será essa execução, sendo feita de forma estrutural. Na hora da sentença, na hora do acórdão, se isso já ser determinado, eu tenho alguns casos ali que eu estou tentando fazer isso, né? Dizendo como é que o juiz, no primeiro grau, vai cuidar na execução. Terça-feira, por exemplo, é uma ação onde se discutia a exploração de um poço, de poços de água mineral, mas não para invase, mas para o processo industrial. E a primeira decisão que dei havia sido no sentido, e foi confirmada pela turma, havia sido no sentido de lacrar o poço, de lacrar os poços, porque não havia como se fazer, era ilegal. Eu parei e falei, para um pouquinho, em sede de embargos de declaração, que eu levei terça-feira a julgamento, não, peraí, só lacrar não resolve o problema. A Agência Nacional de Mineração não queria fazer as fiscalizações, era reta também na ação, porque ela entendia que isso era estadual, decidiu-se que era federal, mas vamos resolver. Então, eu fixei procedimentos e prazos para que a empresa fizesse os requerimentos e reunisse a documentação necessária, para que a Agência Nacional de Regulamento, prazos para que a agência definisse como seria feito esse licenciamento e para que a agência decidisse o requerimento que fosse feito para a regulamentação desse uso da água mineral, né? Dizendo que isso tudo ficaria a cargo do juízo da execução em primeiro grau, que poderia, inclusive, fixar as eventuais multas pelo descumprimento dos prazos estabelecidos. Quer dizer, quando a gente dá uma decisão na primeira instância ou na segunda instância, em qualquer lugar, que já dá o balizamento para o cumprimento, isso ajuda muito e evita recursos depois, e ajuda todas as partes envolvidas, né? No acordo, a mesma coisa. Então, acho que isso aí é o que pode salvar, vamos dizer assim, as ações coletivas, tendo em vista essa complexidade da sociedade moderna. Isso vale para os processos do Rio Grande do Sul, decorrentes das enchentes do Rio Grande do Sul, tanto no aspecto privado como no aspecto público. São coisas, assim, imensas e precisam ser endereçadas de uma maneira macro e não somente em ações individuais. Isso só prejudica que a coletividade como um todo seja beneficiada e só facilita que oportunistas venham ingressar com ações criando uma litigância predatória artificial. E por falar em ações predatórias, litigância artificial, a gente vai ter que lidar com isso tudo sendo feito por IA, e nós vamos ter que trabalhar com isso. Eu já tive a oportunidade aqui nesse auditório falar que a gente tem que avançar no uso da IA para mais além do que estamos fazendo, mais além do que estamos achando que é útil. Né? Temos que perder esse medo. A decisão minutada na IA é uma decisão minutada por qualquer um, pelo juiz, pelo servidor, pelo estagiário, por quem quer que seja, o juiz assinou é dele. E pela quantidade que vem acontecendo, já em 2018,
2017, houve um evento no aeroporto de Hong Kong, as manifestações grandes contra o governo lá, que pararam o aeroporto de Hong Kong. No dia seguinte, as pessoas que estavam no aeroporto, que ficaram 24 horas dentro do aeroporto sem poder voar, as pessoas no dia seguinte começaram a receber mensagens convidando para propor ações judiciais para venderem seus possíveis créditos de indenização. As pessoas, como que você sabia? Porque elas estavam no aeroporto. Como? Por geolocalização do celular. Começaram a receber. E aí nós tivemos o quê? Essas pessoas propondo ações por intermédio de IA, porque eram todas iguais, de inteligência artificial, as empresas aéreas, ou IA infraero, de lá, que eu não sei como chama, né, contestando por IA, as duas partes eventualmente negociando o valor por IA, e se chegando a uma conclusão por inteligência artificial também, né, sem intervenção humana nenhuma. Ora, nós vamos ter a ideia de que no século XXI nós vamos estar fazendo com que todo mundo use IA, menos o juiz. Todo mundo pode, menos o juiz. Não adianta. Para essas ações de massa, nós vamos ter que trabalhar com alguma espécie de tabelamento e de decisões que vão ter que ser, mais cedo ou mais tarde, dadas de forma automática. E que, para que nós possamos trabalhar com mais profundidade, mais cuidado, com o cuidado que merecem os litígios, nessas causas que realmente sejam necessárias, né? Então, essas ações de massa vão ter que ser dadas de uma maneira, enfim, com a mesma espécie de guerrilha que é feita na propositura das ações e na contestação das ações. Infelizmente, a gente tem que se preparar para isso, né? Tomara que não precisamos chegar a esse ponto. Tomara. Né? Ou tomara que quando a gente chegue nesse ponto eu já esteja aposentado. Né? Mas a gente tem que estar preparado para isso. Obrigado. Muito obrigada, ministro. Desculpe, só mais uma coisa. Só mais uma coisa. Tudo isso baseado na história do dever de colaboração, ou do princípio da colaboração, que eu estava esquecendo de falar. Tá? Uma pergunta para os que estão aqui presentes. Alguém já viu colaboração acontecer? Eu já. Quantas vezes? Poucas. Pois. De colaboração entre as partes para produzir prova. Não. Porque é contra mim. Estamos a falar. Não, sim. Contra mim é muito raro. Sim. Né? Negócio jurídico processual está no CPC, lindo, mas eu só vi um até hoje. Né? As pessoas são adversariais e a gente tem que ter estímulos para que elas realmente possam colaborar no processo. A ideia de que as partes são atores que buscam, em colaboração, levar o juiz a conhecer a verdade, declarar a verdade, é muito bonito. É poesia. Né? Mas eu vou pegar aquela minha prova, vou esconder até o fim, Claro, se aquilo lá for contra mim. Claro. Né? A pessoa eu já paguei, eu falo, tá bom, eu tenho que colaborar. Tá bom, tá aqui o recibo, tá, eu mostro. Ele já pagou mesmo, ele não me deve mais nada. Né? Eu não sei, nunca vi isso. Mas não. Né? Mas era só isso que eu também Mas, queria ministro, mesmo, quando o senhor falava, eu fiquei pensando, mesmo por exemplo, no caso de Perus, né? Teve uma conciliação, mas a dificuldade das partes colaborarem ou deixarem o papel de litigantes quando o processo é findo. Assim, isso que também eu acho que o grande desafio assim, do processo estrutural também e de ações que findam e depois tem que se fazer um acordo para se cumprir. A parte parece que continua sendo adversária mesmo quando ela recebe uma resposta. Isso é desafiador, né? Isso nos leva a dois aspectos que eu acho que vai comentar. Um é o de que aí nós temos questões políticas envolvidas. Isso demorou mais de 20 anos para que viesse a ter, que se fosse rolar, os governos estadual e federal ficaram durante muitos e muitos anos contestando e se recusando a colaborar. Houve um determinado momento político que isso mudou, né? Então, e a partir daí que houve essa vontade de participação, de colaboração. E o segundo aspecto é no sentido de que precisou ter a intervenção judicial para que as pessoas colaborassem. O que a gente vê muitas vezes é que as pessoas até topam colaborar, topam conversar, desde que tenha um juiz avalizando. O judiciário dando seu aval àquela situação. Quem trabalha com conciliação vê isso acontecer cotidianamente.
E muitas vezes o juiz tem esse papel mesmo. Muitas vezes esse papel é um papel tão ou mais importante do que dar uma sentença e fazer um voto, que vai ser muito mais eficaz na prática e vai atingir a vida das pessoas, vai produzir um efeito na vida das pessoas e da sociedade muito mais amplo, mais rápido e mais efetivo. Que é um grande aspecto que o professor defendeu o tempo todo na sua fala, que é o dessa efetividade. Obrigada a todos. Quando eu escrevi aqui o encerramento, eu não tinha dúvida de que nós teríamos aqui uma oportunidade ímpar de aprendizado. Nesse momento é que nós sentimos orgulho em fazer parte do Poder Judiciário, de entender o papel fundamental que enfrentamos e exercemos em nosso cotidiano, apesar desses muitos desafios. Ouvir considerações tão importantes sobre o processo civil coletivo aprimora nosso trabalho e ouvi-lo em comparação com o que ocorre no direito português nos dá uma nova dimensão que também nos fortalece. Agradecemos muito ao professor José Luiz Bonifácio Ramos e o ministro Paulo Sérgio Domingues por dedicarem seu tempo escasso e precioso para estar conosco nessa manhã e nos iluminar com seus saberes. Pessoalmente, eu agradeço aos meus colegas Marisa, Nelton e Inês por sua dedicação ímpar em promover momentos como esse, que só nos engrandecem. Agradeço também todos os presentes, plateia atenta e interessada. E, dado ao avançado da hora, eu vou passar a palavra à nossa coordenadora, desembargadora Marisa Santos, diretora da EMAG, para suas considerações finais, e eu desejo a todos uma boa tarde. Bem, eu anoto de início que se juntaram a nós aqui os desembargadores Rubens Calixto e João Consolim e a desembargadora Gisele França. Ana Yucker também, é que se escondeu lá atrás, ela não veio aqui para frente. Bem, eu não canso de me surpreender com a qualidade das pessoas que colaboram com a nossa escola, né? Hoje nós tivemos aqui o nosso professor Bonifácio, professor português. Brasil e Portugal têm uma história, quase que a mesma história, né? E eu acabei descobrindo que o professor Bonifácio e eu somos quase parentes. Se a gente for fazer uma busca, né, mais detalhada na nossa história, nós vamos chegar lá que meus pais e os pais deles são de Leiria, né? E os pais dele, mais precisamente, de Caldas da Rainha, que é muito perto, né, de Leiria. Então, vai ver que nós somos até primos. Temos aqui o ministro Paulo Sérgio Domingues, que sempre colabora com a EMAG e enriquece os nossos debates, nossos trabalhos. A desembargadora Mônica Nobre, que hoje nos orgulha lá no CNJ, estamos lá bem representados, e os colegas Nelton e Inês, que têm sempre boas ideias para enriquecer ainda mais o nosso conhecimento. Foi uma manhã rica, muito proveitosa. Nós teríamos assunto aqui para mais um dia inteiro, sim, claro, né, de debate, mas não dá, né? O professor tem seus compromissos e nós temos aí as nossas sessões acontecendo. Então, agradecendo a todos, em especial os nossos servidores e servidoras que sempre estão aqui firmemente postados para que tudo dê certo. Eu encerro aqui o nosso trabalho, agradecendo a todos e todas. Muito obrigada.